Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, crente, cristão, evangélico, protestante. Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo, você está na Academia de Profetas. Vou gravar aqui um pastor comenta, o pastor comenta. Essa marca do canal é interessante, com esse logo aí, é porque é onde eu peguei o vídeo, tá? É porque é da onde eu peguei o vídeo, da onde eu recebi o vídeo, o canal onde foi postado esse vídeo aí. Mas você está na Academia de Profetas. E quero deixar bem claro que o meu objetivo aqui não é responder a esse padre, não é ofendê-lo, nem ofender a religião católica, muito menos os católicos, e nem ofender religião nenhuma. Porém, eu quero comentar isso daqui, comentar o desrespeito desse padre com os protestantes. Protestantes, né, irmão? Vocês sabem que os protestantes somos nós, os evangélicos. Vamos ver aí esse... Acompanhe comigo, eu vou parando o vídeo e comentando. Quero que você preste bastante atenção na educação e no respeito desse padre. E se você tem algum conhecimento teológico, também preste atenção na capacidade teológica desse homem aí. Portanto, a natureza humana de uma mulher só pode gerar a natureza humana de um ser humano. Ninguém pergunta, a senhora é mãe do quê? Todo mundo pergunta, a senhora é mãe de quem? Quem? E este quem é uma das três pessoas da Santíssima Trindade. Então você pode perceber aí que ele está dando uma resposta defendendo a doutrina de que Maria é a mãe de Jesus e, portanto, deve ser tratada como uma intercessora ou uma mediadora. É por esse lado aí que ele vai. Devemos lembrar que Maria gerou o corpo de Jesus no ventre dela, mas gerou pelo Espírito Santo, e que a alma de Jesus, que é a alma do Verbo, que é a alma do Filho de Jeová, que de fato é uma das três pessoas da divindade, não da Trindade, mas da divindade. Devemos lembrar que Jesus existe desde a eternidade, que a alma dele não foi formada ou criada, que a alma dele não nasceu de Maria, a alma dele não, só o corpo. Porque a alma dele é desde o princípio, ele é o início e o fim, ele é o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega, ele é o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então a alma dele já coexistia em Deus, desde o princípio, não a partir de Maria. Mas vamos lá. Quem ele é? Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Quem? Aqui ele fala algo também interessante, né? Dizendo que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A Bíblia, em momento algum a Bíblia vai trazer essa palavra, em lugar nenhum. A Bíblia traz a palavra divindade. E nós podemos lembrar que Jesus disse assim: eu e o Pai somos um. Você lembra disso? Lembra do Evangelho? A Bíblia diz: eu e o Pai somos um. Então, se eu e o Pai, dizendo Jesus, somos um, como é que ele é a segunda pessoa da Trindade? Estou falando Trindade para poder usar a mesma palavra que esse homem aí usou. Presta atenção. Esse negócio de primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, colocando uma hierarquia divina, como se o Pai fosse o manda-chuva, depois do Pai quem manda é o Filho e por fim quem manda é o Espírito Santo, como se houvesse criando aí uma doutrina de quem manda mais e quem manda menos,
de quem pode mais e quem pode menos, isso não existe. Isso não existe. Por quê? Porque existe uma divindade de 3 pessoas. O Pai é a primeira pessoa, o Filho é a primeira pessoa e o Espírito Santo é a primeira pessoa. Porque as 3 pessoas são uma. São 3 pessoas, mas uma divindade só. Então o que não trata, o que acaba nos mostrando que não é muito certo, dizer primeira ou segunda ou terceira pessoa da Trindade, como disse ele. E ainda em Efésios vai dizer que o Espírito Santo, ele é o vínculo é o Espírito Santo. Então, se fôssemos nomear, colocar 1, 2 e 3, então se o Espírito Santo é o vínculo entre as pessoas, entre as 3 pessoas da divindade, então a segunda pessoa seria o Espírito Santo, e não Jesus, né? Ele é o Filho eterno do Pai. Eis quem ele é. Aqui outra coisa, eu nunca vi, até hoje eu nunca vi um crente evangélico, um crente cristão evangélico dizendo que Jesus não é filho de Deus. Sem sentido que ele está querendo afirmar. Está afirmando o óbvio. Ele está afirmando o que todo cristão, crente cristão evangélico mais prega, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Messias. Portanto, Maria, podemos nós perguntar à Virgem, quem é seu filho? E você vai ver que Jesus não é uma pessoa humana. Ele é uma pessoa divina. Uma única pessoa divina que tem uma natureza divina e uma natureza humana. Aí pela exegese que esse homem está fazendo, ele quer dizer, ele quer afirmar, ele quer chegar na conclusão de que Maria é mãe de Deus. Porque você está dizendo que está afirmando aí que Jesus é uma pessoa divina, está falando do Jesus encarnado. Ele está querendo chegar na conclusão do pensamento, concluir o pensamento dele, dizendo que Jesus é Deus e que Maria é a mãe de Deus. Aí nós teríamos que encontrar Maria nascendo, ou Maria vindo a existir antes mesmo de Deus, e aí ela seria Deus, né? Aí ela que seria Deus, não Deus, porque não o Senhor Jeová seria Deus. Porque a mãe, obviamente a mãe, ela vem antes do filho. A mãe vem antes do filho. Se ela é mãe da divindade, então ela tem que ter vindo a existir, ela tem que ser mais velha que Deus. O que não faz sentido algum. É até difícil de trazer um pensamento desse para você, porque é simplesmente ridículo. Maria é a mãe de Jesus. Maria não é a mãe da divindade. Maria não é mãe de Deus. Maria é mãe de Jesus. A mãe do Jesus encarnado. Ela não é a mãe de Deus. Se Maria é a mãe de Deus, então ela é a mãe do pai dela. É muito confuso até para explicar. Fica difícil até para formar um pensamento, formar uma frase. Não chegou ainda na parte que eu quero. Estou só fazendo um comentário a respeito do que ele está falando agora, mas a coisa piora muito. Que ele vem com o pensamento, a coisa piora muito. De fato é mãe, porque o próprio anjo diz isso. A criança que nascerá de ti. A criança que nascerá de ti. Como diz São Paulo aos Gálatas, Jesus é nascido de mulher.
Outra coisa que eu nunca vi um crente questionar. Será que você já viu um crente evangélico questionar que Jesus nasceu de Maria? Ele só precisa lembrar que antes de nascer de Maria é o verbo de Deus, né? É o logos de Deus, é o dabar de Deus. Precisa lembrar disso. E que recebe o nome de Jesus só depois que nasce de Maria. E que depois quando ele morre como Jesus, como o verbo encarnado. E aí daí para frente, quando ele ressuscita, é o Jesus ressurreto, é o Cristo ressurreto, o Messias ressurreto, que já não está num corpo, já não está num corpo de carne à semelhança do corpo humano. O corpo já foi transformado num corpo ressurreto. Muito me admira, porque até onde eu sei, os padres estudam muito, né? Estudam latim, estudam hebraico, estudam grego, estudam, acho que sei lá se 4 ou 5 línguas eles ficam fluentes, dizem que ficam fluentes em 4, 5 línguas, que estudam a Bíblia na língua original e coisa e tal e coisa. E aí eu fico me perguntando se é falta de entendimento, ou se eles ensinam errado por escolha, se eles ensinam errado sabendo que está errado, ou se realmente eles não tiveram uma revelação da palavra. É um mistério, né? É um mistério. Vamos continuar ouvindo. Eu também não me preocupei em saber o nome desse homem aí não, porque a intenção aqui não é divulgar ele, nem falar com ele, que nem isso ele... Ele nasceu de mulher, ele nasceu dela, portanto, ela gerou verdadeiramente a natureza humana de Cristo, com intervenção extraordinária de Deus Pai, através do Espírito Santo. Ele mesmo está falando aí que ela gerou a natureza humana. Ele mesmo ele falou, agora ele falou certo, né? Que ela gerou a natureza humana de Cristo através do Espírito Santo. Mas aquela pessoa que nasceu dela é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima. De novo, né? Ele distorce o negócio para querer dizer e colocar Maria na posição de mãe da divindade. Maria não é a mãe da divindade. Maria não é mãe da divindade. Maria é mãe do corpo natural, do corpo humano de Cristo, porque foi gerado dentro dela e nasceu dela. Só que esse corpo, depois que Jesus morre, esse corpo morre na cruz, depois que Jesus morre e ressuscita, o corpo é transformado. O corpo é transformado. Então ela não é mãe da divindade, porque a divindade existe desde a eternidade. A divindade não nasceu de ninguém. A divindade não tem mãe. E outra coisa, nós evangélicos, nós não temos nada contra Maria. Pelo contrário, nós a admiramos. Nós admiramos Maria. Muitas mulheres inteligentes, mulheres sábias, que são frequentadoras, membros de igrejas evangélicas, elas se inspiram em Maria para serem uma mulher de Deus. Não temos nada contra Maria, muito pelo contrário. Nós apenas não temos Maria como intercessora. Nós apenas não temos Maria como uma mediadora. Nós apenas não temos Maria como uma deusa. Como a Igreja Católica prega. Porque o que a Igreja Católica prega a respeito de Maria é colocando Maria como se ela fosse uma deusa. Maria não é uma deusa. Maria é apenas uma mulher de Deus. Maria cumpriu a missão dela. A missão que Deus deu para ela, ela cumpriu. E cumpriu de forma maravilhosa.
nós a admiramos, mas ela não é uma deusa e ela não é mãe da divindade. E muito menos é Nossa Senhora. Muito menos é Nossa Senhora. Nossa Senhora é uma estátua de gesso, ou de pau, de madeira, ou de qualquer outro material aí que se pega na terra. Porque o ser humano vai lá, a pessoa vai lá, corta a árvore, tira a madeira, faz uma imagem daquela madeira e aí põe o nome naquela imagem e diz que é uma deusa, diz que é algo a ser adorado. E aí nós temos que ir lá para os 10 mandamentos, né? Temos que ir lá para os 10 mandamentos, onde diz que não é para fazer imagem de escultura alguma, que não é para se dobrar a elas, não é para adorar a elas. Então nós evangélicos, nós não nos dobramos a isso. Sabemos que Maria não é uma deusa e que Nossa Senhora não é Maria. Simples assim. O protestantismo é orgulhoso. O princípio protestante é orgulhoso, é soberbo. O princípio protestante é: eu não preciso de ninguém, eu vou para Deus direto. Isso é um orgulho, isso é uma soberba. E se Deus quer que você use os outros, as criaturas humanas frágeis, o que é que você faz, ô otário? Tá aí o nível de um sacerdote, entre aspas, tô abrindo aspas, tá? Sacerdote da Suprema Igreja, o homem de Deus, ele ofendendo descaradamente os protestantes, os evangélicos, nós protestantes, nós evangélicos, chamando inclusive de otários, como você acabou de ouvir, chamando inclusive de otários, chamando de arrogantes. Por quê? Porque o discurso dele é levar o povo a continuar acreditando que sem a mediação de Nossa Senhora ninguém chega a Deus. Vamos continuar ouvindo. Então aí, só pelo desrespeito dele, só pela maneira dele falar, só pela a maneira dele ofender, aí nós já sabemos, ele mesmo já está mostrando quem ele é. Ele mesmo já está mostrando quem ele é, o tipo dele, já está mostrando, inclusive já está mostrando o nível de educação que ele tem. Ele mesmo está se mostrando, ele não precisa falar nada. Porque não, eu vou direto para Deus, eu não preciso de Maria, eu não preciso de padre, eu não preciso do Papa, eu não preciso da igreja, eu não preciso dos sacramentos, eu não preciso de ninguém. De fato, nós não precisamos de Maria para ir a Deus. Como eu disse, Maria já cumpriu a missão dela, nós a admiramos, mas nós sabemos quem é o caminho. João 14,6, um versículo muito conhecido, mas que parece que esse padre ele engoliu, né? Ele deve ter comido o versículo, ou a Bíblia dele deve ser rasgada. Talvez ele tenha que voltar para a escola, para o seminário, sei lá, né? O que ele precisa fazer? E nós não somos arrogantes, coisa nenhuma. Nós seguimos a palavra de Deus do jeito que ela é. Porque não tem um versículo apenas que diz que o caminho é Jesus. Tem vários versículos. Tem versículo no Antigo Testamento. Tem versículo no Novo Testamento. Eu já vou citar aqui para você. Nós não estamos sendo arrogantes. Nós estamos seguindo a palavra de Deus, que diz que Jesus é o caminho. E nós temos entrado pelo caminho. E continuando aqui, ainda falando a respeito do que ele acabou de falar aí, que nós vimos aí, ouvimos, você ouviu junto comigo. De fato, nós não precisamos de padre, né, irmãos? Porque o próprio Jesus disse: a ninguém você deve chamar de pai. E a palavra padre é pai. Porque o pai de vocês está no céu. Você tem um pai só, que está no céu. Falando com cunho religioso. Falando em cunho religioso, esse versículo que Jesus está ensinando é com cunho religioso. Vocês não chamem ninguém
de pai, que é o que significa padre. E de fato, o rapaz, de fato, o homem aí que está dizendo, chamando todo mundo, chamando todo crente de arrogante e tudo mais, de fato nós não precisamos de padre. Nós já temos um pai. Nós já temos um pai, nós não precisamos de padre. E também, de fato, não precisamos de igreja. Aliás, precisamos e fazemos parte da igreja verdadeira, a igreja organismo, a igreja de Cristo. Agora, dessa igreja falsa, dessa igreja que ensina uma doutrina falsa, mentirosa, aí nós não precisamos mesmo. Nós não precisamos mesmo. Nós fazemos parte, nós escolhemos fazer parte da igreja organismo, da igreja verdadeira. Por exemplo, né? Vocês na Santa Ceia, que vocês inventaram, colocaram esse nome aí de hóstia sagrada, deve ser, acho que é isso. E aí vocês servem só o pão, né? Vamos dizer assim. Vamos dizer que é o pão. Vocês servem só o pão para o povo e só vocês, padres, tomam o vinho não vai para o povo. E na Bíblia, que nós aprendemos na Bíblia, a Bíblia te ofende, padre? Parece aí, nós vamos ver aí que parece que a Bíblia ofende esse padre. Então a Bíblia, ela vai ensinar que todos os discípulos devem tomar do vinho e comer do pão. Mas vocês, o vinho é só para vocês, não é? Então é por aí afora. Tantas outras coisas, né, padre, que vocês ensinam aí, que não tem nenhum fundamento bíblico, purgatório e todas as coisas. Então, essa igreja católica, apostólica, macumbeira, romana, nós não precisamos dela mesmo. Alguns nem, graças a Deus, nem fizeram parte dessa igreja e outros já se libertaram dessa igreja. Então, nós realmente não precisamos disso. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos e fazemos parte da igreja verdadeira, de igreja cuja base de fé é a Bíblia Sagrada, que também não é o caso de vocês. É só olhar lá, né, padre, lá para Idade Média e procurar saber o que vocês já fizeram lá atrás. Preciso falar? Acho que eu não preciso falar não, né? Do que vocês aprontaram lá atrás, né? De quantos, né? Foram mortos em nome da Igreja Católica, para as pessoas não terem acesso à Bíblia. Então, graças a Deus, Deus providenciou a reforma protestante, que o senhor está criticando tanto. Deus providenciou a reforma protestante, que proporcionou que hoje todo ser humano, exceto obviamente aqueles que vivem em países de perseguição religiosa extrema, mas falando em nível de lugares onde a leitura, a Bíblia não é proibida, hoje, graças à reforma protestante, e graças a Deus por isso, hoje todo ser humano tem a Bíblia em casa. É difícil uma casa que não tem uma Bíblia. Todo ser humano pode ter acesso à Bíblia, inclusive baixar um aplicativo no celular e ler a Bíblia com várias traduções, várias versões, né? Homens de Deus, mas homens de Deus, padre, que pagaram o preço, e muitos pagaram com a própria vida para que hoje isso seja possível. Mas aí é outro nível, né, seu padre? É outro nível, né? Eu não preciso falar aqui da Idade Média. Não preciso do sacramento, não preciso de ninguém. Puxa, super, trans, ultra, mega power, né? Veja você aí que a arrogância desse padre e a persuasão dele, que ele vai distorcendo a palavra, ele vai usando de desrespeito. Obviamente que o público dele é católico, e aí ele leva todo o público dele lá, os ouvintes dele, a rirem do que ele está falando, demonstrando
demonstrando, eu não vou medir palavra aqui não, irmão, tô tentando medir para não, porque eu não quero ofender ninguém, mas confirmando aí, né, que ele e os ouvintes dele precisam realmente passar por uma conversão genuína, irem para a Bíblia, lerem Bíblia, aprenderem a palavra, se converter para deixar de ser tolo. Cabe outro versículo, né, que Jesus ensinou: cego ensinando cegos, cego ensinando cegos. Aí só não sei se ele é cego mesmo ou se ele quer ser cego. Porque tem aquele que não entende, que é cego, não entende, e tem aquele que entende, mas que por N motivos, para não perder a vida boa, talvez, para não perder o alto salário, para não perder as regalias, aí prefere fazer de conta que não sabe, prefere continuar ensinando errado, prefere continuar levando o povo ao erro. Como Jesus falou para os fariseus, né? Jesus disse para os fariseus: vocês não entram e ainda não deixam que outros entrem. Triste demais isso. Triste demais. Tu é o cara, meu. Tu é Deus. Entendeu? Tu é tudo. Não preciso de ninguém. Não, Padre Paulo, mas o senhor tem que entender que Jesus é o único mediador. Está escrito na Bíblia: Jesus é o único mediador. Jesus é o único mediador. Jesus é o único mediador. E eles repetem, e eles babam, e eles bufam. Jesus é o único mediador, meu filho. Mas... nós não dissemos, né, irmãos? Nem eu, nem vocês, nem eu, que sou crente evangélico, que sou um protestante, nem você, que é um crente evangélico, que é um protestante, nós em momento algum falamos que não precisamos de ninguém. Na verdade, nós não só precisamos, como nós necessitamos, e não somos nada sem Jesus Cristo, sem o Salvador, sem o mediador. Veja a raiva que ele demonstra, que esse padre demonstra aí, quando ele vai citar o versículo que diz que Jesus é o único mediador, porque ele quer colocar Maria como mediadora. Ele não aceita que o mediador é Jesus. Ele quer que Maria esteja ali. E padre, não tem só esse versículo, né? Vários outros versículos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que apontam claramente que Jesus Cristo é o único mediador, é o único salvador, é o único que salva. Até porque, né, padre? Foi ele que pagou o preço, né? Ele que morreu na cruz, ele que ressuscitou. Então, se tiver algum outro aí que nós não estamos sabendo, que só o Senhor sabe, tiver alguma outra pessoa aí que morreu sem nenhum pecado e ressuscitou depois, que morreu para pagar pecados sem ter pecado e ainda ressuscitou, e que está assentado à direita do Todo-Poderoso, assentado à direita do Pai, então se tiver algum outro desse aí que o Senhor sabe, que ninguém mais sabe, o Senhor apresenta para a gente. Mas enquanto nós tivermos conhecimento de que só Ele morreu, só Ele viveu sem pecado, só Ele viveu sem pecado, só Ele morreu pelos nossos pecados, para pagar os nossos pecados, e só Ele ressuscitou, e só Ele está sentado à direita do Pai, enquanto nós tivermos essa informação, nós ficamos com Ele, não com outra pessoa. Nós ficamos com Ele, realmente com Ele. E não somos arrogantes, igual o Senhor está dizendo aí, até porque nós fazemos parte de uma igreja, de uma comunidade de fé, que nós estamos constantemente em comunhão. E pasme o Senhor, porque isso, para a maneira que vocês fazem as coisas, pasme o Senhor, lendo, estudando e meditando na palavra de Deus, que é a Bíblia, todos os dias, em todo o tempo que o Senhor fizesse, ou se
a sua igreja fosse levada a fazer, não estaria rindo e batendo palma desse monte de besteira que o Senhor está falando aí. E não nos chame de filhos, tá? Não chame, viu, padre? Não chame nenhum protestante de filho, porque nós não somos teus filhos. Nós, graças a Deus, nós não somos teus filhos. Então não nos chame de filhos, tá bom? Esse vídeo que eu peguei aqui é um trecho de um vídeo completo que esse rapaz desse canal interessante aí colocou. Se você quiser, você pode acessar esse canal aí, procurar o vídeo inteiro. Não coloquei porque não é relevante. E você que pensa que existe amizade entre o catolicismo e o protestantismo, você que pensa que pastor e padre pensa igual, você que pensa que a linguagem de comunicação do padre e do pastor é a mesma coisa, você que pensa essas coisas, você está totalmente equivocado. Você que pensa que não existe um preconceito, que não existe uma perseguição, você está equivocado. Você está equivocado. Triste, mas você viu aí, talvez é lógico, o que esse padre falou, esbravejou, ofendeu, talvez e tomara que não seja a linguagem de todos os padres, de todos os homens que trabalham dentro dessa religião, que é a religião católica, apostólica, romana, que muitas vezes é um esconderijo, né? Muitas vezes a Igreja Católica é um esconderijo de macumbeiros, às vezes é um esconderijo de feiticeiros, coisas que a Bíblia, né, padre? Coisas que a Bíblia condena. Infelizmente, a Igreja Católica, ela caminha muito longe, mas muito distante do que a Bíblia diz, do que a Bíblia ensina. Ela vai contra. Você vai ver que ele cita com raiva o versículo que diz que Jesus é o único mediador, e aí começa a dizer que o crente ele baba, ele esbraveja. Ele falou ali, você ouviu, e além de tudo uma falta de respeito. E aí nós vamos ver que é comum para mim, para você que somos protestantes, que somos evangélicos, é comum o católico ele exigir respeito. Eles querem respeito, eles querem que o evangélico os respeitem. Eles querem que o evangélico, eles exigem muitas vezes que o evangélico nem toque nem fale da doutrina deles, nem fale do ensino deles, nem fale nada a respeito deles. Eles querem ser respeitados, mas está aí o respeito que eles têm por nós. Está aí o respeito que eles têm por nós, ou seja, nenhum. Não são raras as vezes, viu, seu padre? Não são raras as vezes que os católicos, não são raros, seu padre, os católicos que me procuram, não são raras as vezes que eu sou procurado por católicos me pedindo oração. Quem sabe o Espírito Santo te convença do pecado, da justiça e do juízo, e o Senhor venha se converter para parar de ensinar heresia, para parar. Fica feio. Porque fica feio. Porque fica feio. Tá certo? Como eu falei no início do vídeo, a minha intenção aqui não foi responder ao padre, foi apenas comentar o vídeo que está aí na internet correndo aí. Não é desrespeitar católico, não estou questionando aqui a fé de ninguém, mas o que é palavra de Deus é, e o que não é palavra de Deus não é. O que a palavra de Deus aprova, a palavra de Deus aprova,
E o que a palavra de Deus desaprova, a palavra de Deus desaprova. Tá certo? Aqui foi o Pastor Comenta da Academia de Profetas da Armum. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Paz do Senhor.